Meu, se você quer aprender a usar perspectiva, proporção em seus desenhos sem a utilização de pontos de fuga, você está no vídeo certo, porque hoje vamos estudar nada mais nada menos que desenhando com o lado direito do cérebro da nossa queridíssima Betty Edwards. Se você aprendeu a ler e a escrever, fique tranquilo que você vai tirar de letra, porque essas habilidades são muito mais complexas do que aprender a observar uma perspectiva e uma proporção. Para você ter uma ideia, ela comenta aqui nesse livro que se você aprendeu a dirigir, você em algum momento teve que estudar as leis de trânsito. E feito isso, você não precisa consultar as leis de trânsito toda vez que vai pegar o carro para dirigir. Já está inserido. Isso evita você bater o carro, evita acidentes, evita você fazer uma conversão no lugar impróprio. Então, quando você aprende a visualizar as perspectivas, os pontos de fuga, como um artista faz, você não vai mais ter que consultar regras gramaticais do desenho. Então hoje, nesse vídeo, vamos aprender as leis de trânsito do desenho e você é meu convidado. E olha só esse exercício. Você vai enrolar uma folha de papel e vai observar objetos iguais em distâncias diferentes. Eu fiz com 3 canecas e o resultado é absurdamente impactante, porque com os 2 olhos você tem a sensação que os objetos são maiores, você não tem essa clareza de tamanho. Mas quando você fecha um olho, você compreende. E esse lance de fechar um olho é para simular o efeito bidimensional da folha de papel. É exatamente nessa proporção que você deve desenhar. E o capítulo é o 8, expandindo-se em todas as direções, uma nova modalidade de perspectiva. Meu, para refletir na dimensão desse título. Uma nova modalidade de perspectiva. O que quer dizer isso? Ela está falando nesse momento da perspectiva informal, aquela que os artistas utilizam de maneira até intuitiva, inconsciente, porque está tão agregado a eles que eles não precisam de réguas, de pranchetas, sabe, de equipamentos técnicos para fazer uma perspectiva, porque tudo que ele precisa está diante dos olhos. Isso é uma frase que ela repete em vários capítulos. Aliás, eu tenho uma playlist aqui nesse canal, onde eu apresento passo a passo os exercícios desse livro. Minha meta é chegar até o fim e eu já convido você para se inscrever nesse canal aqui e acompanhar esses exercícios, porque a gente vai utilizar também no de hoje o plano visual que eu ensino no terceiro vídeo, a você fabricar esse plano visual para compreender como funciona a mente de um artista. Isso é super importante para você ter uma ideia, até o Van Gogh já usou isso. E, meu, partindo dessa perspectiva, a gente vai fazer agora o exercício de perspectiva da Betty Edwards. Perspectiva frontal, um ponto de fuga. Eu coloquei em aspas porque a gente não vai fazer pontos de fuga, muito menos utilizar materiais técnicos como régua, esquadro, mesa T, nada disso. Então ela propõe você pegar o seu plano visual nessa perspectiva frontal e traçar as marcações na sua porta de referência. Então, a partir disso eu consigo medir qual é a altura dela somente visualizando ela. Veja só. Então, eu repito isso na minha folha e simulo essas medidas para que eu tenha a proporção. Olha só como funciona na prática. Eu tenho o meu plano visual com as referências verticais e horizontais, alinho a vertical e faço um traço. Esse traço eu fiz sem o uso do celular porque não conseguiria fazer os dois ao mesmo tempo. Então ali eu já tenho a minha base que representa 1. Olha só. Então eu sei que a minha porta tem 2 unidades e meia. Então, na minha folha eu faço o mesmo. Se é 1,
Então eu repito, 1, 2, 2,5. Tira a referência, pronto. E agora é desenhar. Então, visualizando a partir dessa proporção, dessa unidade 1, eu consigo comparar com os outros elementos. Então, a todo momento eu vou estar colocando o lápis diante dos meus olhos para estabelecer essa perspectiva. Olha só o resultado final como ficou. Ficou bem massa, uma perspectiva mais solta, sem aquela rigidez dos equipamentos técnicos. Essa é uma perspectiva artística. E agora vamos para a segunda, que é com mais pontos de fuga, também entre aspas, porque ela não trata assim. Eu coloquei só para você fazer o paralelo aí. Então, essa sem o plano visual. E o detalhe é que a gente vai fazer a nossa linha vertical de referência, a nossa folha, e vamos estabelecer a nossa unidade 1. Então eu escolhi ali o topo da nossa biblioteca. E é interessante você sempre estar com o braço 100% esticado, porque se eu mudar ou flexionar o braço, eu perco a perspectiva. E sempre olhando com um olho apenas para não ter aquele efeito tridimensional. Então eu traço a unidade 1, com o braço totalmente esticado, com o olho fechado, para manter essa mesma medida. Então, se eu tenho a unidade 1 lá, agora eu passo a ter a minha unidade 1 no papel, que vai ser uma proporção diferente, não precisa ser exatamente a mesma do lápis. É só comparando. Então, se a minha penteadeira ali tem 1 por 1, então eu sei que aqui também terá 1 por 1. E voltando a essa perspectiva lateral, como que eu encontro essa quina oblíqua? Eu crio uma linha imaginária horizontal e visualmente eu visualizo esse formato, essa geometria. E essa geometria eu repito na minha folha. Ela também diz que não é para você trabalhar com graus, por exemplo, 35 graus, 45 graus. Isso é o lado esquerdo querendo atuar e não é esse caminho. É para você observar apenas, porque tudo que você precisa está diante dos seus olhos. E essa medição com lápis travado diante de um olho apenas é o que você vai utilizar sempre, numa perspectiva visual, numa perspectiva informal. O quadro de imagem, o plano visual, é só uma muleta, algo provisório, até você compreender que é possível somente visualizando executar a sua perspectiva. Veja só o resultado. É muito mais solta, muito mais intuitiva, mais prazerosa de fazer. E eu convido você para se inscrever nesse canal e acompanhar outros vídeos para você a cada dia mais estar aperfeiçoando a arte de desenhar. Abraço e até o próximo vídeo.